Bom dia, turma! No caso, boa tarde, como prometido. Tô enviando um vídeo explicativo da aula de hoje ao nosso cronograma. Nós fomos somente até a página 76, número 4, em sala de aula. O 5 e o 6, a página 77. Peraí. Não. Minto, desculpa. Peraí. Fomos até a página 75. É isso mesmo, até a página 76, número 4. Aí a página 77, 70 e 78 vai ficar para a próxima aula. Vamos assistir um vídeo que fala um pouco explicando sobre o Past Perfect. Vamos lá. Pera aí. Era uma vez um príncipe encantado, loiro, dos olhos azuis. E um dia ele foi cavalgar. Ele foi cavalgar e eu não lembro mais como é que foi a sequência da história. Uma hora ele levantou. Eu tô confusa. Ixi, Maria, como é que era a ordem mesmo do negócio? Pra isso você precisa saber Past Perfect. Vamos dar uma olhada? Gente, vamos falar um pouquinho do Past Perfect, tá? Por que a gente tá falando daquela historinha? Ele vai te ajudar a organizar as suas ideias. Para isso que serve o Past Perfect. Então eu falo assim, ó, olha a confusão. Vou fazer uma bagunça aí na sua cabeça. O Past Perfect, ele é mais passado que o passado. O Past Perfect, ele é mais passado que o passado. Vixe, Maria. Tia, peraí que deu tilt aqui na cabeça. É exatamente isso. Então vamos dizer assim, vamos imaginar uma linha imaginária aqui, que é a sua linha do tempo. Aqui está o passado, certo? O Past Perfect, ele está antes do passado, ele aconteceu antes. Então para que ele serve? Geralmente, você que está contando uma história, vamos imaginar assim, eu acordei de manhã cedo e... Me veio a falta de você, saudade de você. Eu acordei de manhã cedo, tomei banho, tomei café da manhã. Mas eu lembrei que antes eu havia sonhado com tal coisa. Então, na verdade, é para você relacionar com uma fase anterior ao passado, tá? Então, assim, para você se organizar na história. Então, muito dificilmente você vai ver o Past Perfect sozinho, numa frase assim, do nada. Eu tinha escovado o dente. Tá, mas você tinha escovado o dente antes do quê? O que você fez antes? O que você fez depois? Então, geralmente a gente vai usar ele em combinação com outras frases no passado simples. Então, eu acordei, tomei café da manhã, escovei o dente, mas antes eu havia sonhado. Então, I woke up, I brushed my teeth, I washed my face, but before that I had dreamed about a prince. Então, na verdade, eu estou organizando. No fim das contas, eu fiz 4 frases, vamos dizer assim. E a frase de ter sonhado foi a ação que aconteceu primeiro, na verdade. Né? Então, eu montei 4 frasezinhas e a frase que veio por último não significa que ela aconteceu por último, significa que ela aconteceu em primeiro lugar. Então, para isso que você vai usar o Past Perfect. E como ele funciona em termos de fórmula? Esse, gente, existe em português, tá? Não é que nem o Present Perfect, que é uma bagunça, que a gente não entende muito, porque ele não tem em português. Esse tem. Eu tinha ido, tinha feito, havia feito, havia sonhado. Então, ele também existe em português. Então, não é tão difícil assim da gente entender. Como ele funciona em termos de fórmula? Ele é formado pelo verbo had, que nesse caso é um verbo auxiliar. Ele está ali só para auxiliar, para você saber que aquela frase vai vir no Past Perfect. E um passado particípio. Lembra aqueles verbos irregulares que a gente falou? Primeira coluna, segunda coluna? A terceira coluna são os verbos no particípio. Tá? Então ele vai vir o had e essa terceira coluninha dos verbos irregulares ou regulares com ed, e aí você vai fazer essa combinação. E aí, para fazer uma interrogativa, como é que eu faço?
pego esse had e uso ele lá na posição inicial. Had you been here before? Você já tinha vindo aqui antes? Então posso usar, e para fazer as negativas eu vou usar o próprio had também. Eu não tinha vindo aqui antes. I hadn't been here before. Também serve para isso. Então assim, a fórmula é bem fácil, ele não é um tempo verbal muito difícil de entender, é só esse detalhezinho e ele serve para isso, para você organizar, vamos dizer assim, uma sequência de coisas que você quer falar. A frase que estiver com past perfect vai ser sempre a primeira ação, a primeira da fila. Só isso, é simples mais do que vocês pensavam. Tenho certeza que agora ficou fácil e organizado para você. Eu espero de verdade ter ajudado vocês. Se eu ajudei, dá um like pra mim, ó. Eu fico super feliz. Compartilha com seus amigos que estão aprendendo inglês para eles aprenderem também. Ó, me visita lá no blog. Terça, quinta e quarta-feira sempre tem post novo lá no ar. E se você que tiver alguma dúvida, quiser interagir comigo, pode deixar aqui nos comentários ou entra no meu Facebook, tá bom? E ó, a gente se vê na semana que vem. Aqui estão as minhas redes sociais. Um beijo, bye bye. Frases curtinhas para... Então, vamos lá. Lembrando, né, o que a tia do inglês falou, o past perfect ou past perfect simple, que é o passado perfeito ou passado perfeito simples, é um tempo verbal usado para expressar ações que aconteceram antes de outra ação que também ocorreu no passado. É o passado do passado. Nesse tempo verbal, é comum as frases serem formadas por algum advérbio. Os mais utilizados são when, quando, just, acabado de, há pouco, already, já, by the time, no momento, ever, que é o já alguma vez, never, nunca, before, antes e after, depois. Exemplos: I had already cleaned the house when my mom arrived. Eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. Quando a minha mãe chegou, tá no passado, certo? Simple past. Eu já tinha limpado a casa. Aconteceu antes da minha mãe ter chegado em casa. Ambas as frases, elas estão no passado, beleza? Quando eu falo antes dela ter chegado, eu já tinha limpado. Então, eu ter limpado a casa foi antes do que da minha mãe chegar. She had just left by the time he arrived. Ela tinha acabado de sair quando ele chegou. Quando ele chegou, tá no passado. Ela já tinha saído. Ou seja, antes dele chegar, ela ter saído foi uma ação do passado. Porque ele chegou, tá no passado. Ela já tinha saído, então é o passado do passado. She had just left. They did not come with us because they had visited this museum before. Eles não vieram conosco porque tinham visitado esse museu antes. Então, eles não vieram conosco. A ação está no passado. Todo mundo foi para o museu. Aí imagine aí que Eduardo não foi. Por que Eduardo não foi? Porque ele já tinha ido antes. Então, a ação está no passado. Eles foram para o museu. Eduardo não foi. Ele não foi porque antes deles terem ido para o museu, o Eduardo já tinha ido. Passado do passado, ok? He asked me if I had been to Germany. Ele me perguntou se eu já tinha estado na Alemanha. Então, ele me perguntou, tá uma frase que está no passado, se eu já tinha estado, ou seja, uma ação que aconteceu no passado. No caso, ele está em formato de pergunta. Sim, ele está em formato de pergunta. Mas é uma ação, uma pergunta que está no passado. É diferente de eu falar assim, você irá para a Alemanha? Não, você já foi para a Alemanha? Alguma vez no passado você já foi? Então, ele ter me perguntado é uma frase que está no passado. Ele me perguntou. Não é ele me pergunta.
Ele me pergunta, estaria no presente. Mas aqui a gente está falando de passado. Ele me perguntou se eu já tinha ido. Se alguma vez no meu passado eu já fui para a Alemanha. Formação do Past Perfect. O Past Perfect ele é formado pelo auxiliar to have. Lembra? I have, you have, he, she, it, has. Conjugado no Simple Past. No Simple Past, o verbo have vira had. E o legal porque ele é had para todos os sujeitos. Enquanto eu tenho no presente I have e has, que é he, she, it, has, no passado had vai ser para todo mundo, não vai fazer distinção. Mas o verbo no particípio passado, que é o verbo na terceira coluna. Eu vou dar para vocês uma tabela com esses verbos que não tem no livro. Atenção! Todos os verbos regulares seguem um modelo de conjugação. No particípio passado, as flexões sempre são formadas pelo acréscimo da terminação de ed ou ied. Tá? Esses são os verbos regulares. Já os irregulares não seguem nenhum modelo ou regra de conjugação. Assim sendo, a melhor forma de conhecer sua flexão é consultar a tabela dos verbos e futuramente gravá-los. Vamos aqui aos verbos que são regulares, tá? O verbo dance é um verbo regular. Ele é um verbo que termina em E. Verbos que terminam em E, eu vou acrescentar somente o D. Não tem por que eu acrescentar o ED num verbo que já termina em E. Então, dance, no particípio passado, vira danced. O verbo to play. Play é um verbo que também é regular. Ele termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal. Se antes do Y tem uma vogal, eu não vou cortar esse Y. Eu vou manter o Y e acrescentar o ED. O verbo study, ele também é um verbo regular. O study, ele é um verbo que termina em Y, mas que antes do Y tem uma consoante, que é a letra D, certo? Nesse caso, por ele ter uma consoante, eu risco o Y, acrescento o I por causa do Y mais o ED. Ou seja, study, studied. E aqui eu tenho o verbo go. O verbo go, ele é um verbo irregular. Então aqui a gente não acrescenta D, nem ED, nem ED. Ele vai mudar totalmente a sua forma. Go, no particípio passado, é gone. E o verbo be. O verbo be também é irregular, que no particípio passado é been. Como é que é ele na sua forma afirmativa? As frases da afirmativa do Past Perfect Simple são formadas da seguinte maneira. Temos o sujeito, temos o verbo had, que é o verbo já conjugado no passado, temos o verbo principal no particípio passado mais o complemento. Example. You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado as suas roupas antes do final da festa. Vamos ver agora na forma negativa. Na forma negativa, é necessário acrescentar o not após o verbo auxiliar. O sujeito, o verbo had, mais o not, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento, ou seja, o restante da frase. Então, you had not, eu posso juntar esse had not, ele vira hadn't. You hadn't changed your clothes before the end of the party. Você não tinha mudado as suas roupas antes do fim da festa. E ele na interrogativa? Assim como a tia do inglês falou, eu sempre vou ter uma inversão. Seja ele no presente, no passado, no futuro, com auxiliar, sem auxiliar, ele sempre terá uma inversão. Nesse caso aqui, o verbo had, ele é um verbo que é auxiliar, certo? Eu vou trocar ele de lugar. Então, aqui eu tenho
o verbo had, mais o sujeito, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Exemplos. Had you. Had you, que é o sujeito. Changed, que é o verbo principal no particípio passado. Your clothes before go the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do fim da festa? Vamos agora lá para a página 75. O que vocês vão fazer na página 75? Vocês vão numerar a sentença com 1 e com 2. A número 1, vocês vão colocar para o presente simples. A número 2, vocês vão colocar para o particípio passado. Na verdade, desculpa, gente. Vocês vão colocar a sequência dos eventos, tá? Vocês vão colocar 1 e o 2 para determinar a ordem. Então, por exemplo, se eu acho que a frase, por exemplo... Vou fazer o primeiro com vocês para vocês entenderem. Na letra A, when mommy got home, she saw that I had done all my homework. Quando a minha mãe chegou em casa, ela viu que eu tinha feito todo o meu dever de casa. Então, quando a minha mãe chegou em casa, esse é o primeiro evento, passado simples. Ela viu que eu tinha feito todo o meu dever de casa. Então, antes dela chegar em casa, ela, a pessoa que está falando, já tinha feito o dever. Então, ela chegou em casa, estou descrevendo a ação no passado, e ela viu que eu já tinha feito o meu dever. Então, aqui no caso, quem é a primeira frase da sequência? Quando ela chegou em casa ou ela viu que eu tinha feito o dever de casa? Vocês vão colocar 1 para a primeira sequência e o 2 para a segunda, tá? B. Depois dele ter terminado de jogar o jogo, logo depois dele ter feito a marcação, eles começaram a jogar xadrez. Então, qual é a ação que vem do past perfect? Depois dele ter feito a marcação, eles começaram a jogar. As duas frases, elas estão no passado, certo? Qual deles está com past perfect? Fala pra mim. Depois deles terem feito a marcação, eles começaram a jogar. Então, eles só jogaram depois que eles tinham feito a marcação. C. Então, ele não pôde chutar a lata. A mãe dele tinha jogado fora todas as latas. Então, qual a ação que vem primeiro? Vou repetir. Então, ele não pôde chutar a lata. A mãe dele tinha jogado fora todas as latas. Então, a mãe dele jogou fora todas as latas. Então, ele não pôde jogar a lata. D. Eu não preparei minha apresentação bem. Então, eu fui um fiasco. Eu não preparei minha apresentação bem. Então, foi um fiasco. Qual é a ação que representa que aconteceu antes? Primeiro, eu não me preparei. Então, como consequência disso, foi um fiasco a apresentação. O Zack não fez seu dever de casa. Então, ele não assistiu televisão. O Zack não fez o dever de casa. Então, a mãe dele o proibiu de assistir televisão. Por quê? Porque ele não tinha feito o dever de casa. Vocês vão numerar com 1 e 2. Depois a gente vai voltar para poder fazer a correção, tá bom? Tenta fazer, dá uma pausazinha aí. Na 2, vocês vão completar a sentença de forma afirmativa, colocando os verbos que estão entre parênteses no particípio passado. Os verbos que estão entre parênteses são esses daqui.
To go, to be, to buy, to play, to eat. By the time Tim found the boy to play, everyone home. No momento em que o Tim ele encontrou a bola para jogar, todo mundo já tinha ido para casa. Lembra como é que é a frase na sua forma afirmativa? Eu tenho o sujeito, certo? Eu tenho o verbo had. Peraí, deixa eu escrever ele mais para cá. Eu tenho o sujeito. Eu tenho o verbo had. E eu tenho o verbo no particípio passado. Então, aqui eu já tenho o sujeito, todo mundo, certo? Eu vou acrescentar quem? O verbo had. E esse verbo que tá aqui, nunca coloque no infinitivo, eu vou pegar ele e vou ver como é que ele fica no passado. Como é que é o verbo go no passado? Ele tem lá no exemplo lá do PowerPoint. B. They found the kites in a box in the attic. It there forever. Eles encontraram uma caixa de pipa no sótão. Isto tinha ficado lá para sempre, ou seja, estava há muito tempo que estava lá. Então, aqui eu tenho o sujeito que é o it, eu vou colocar o had e o verbo be, como é que é ele no particípio passado. C. She told me she some new marbles to buy. Ela me disse que ela tinha comprado algumas bolinhas de gude. Então, aqui eu tenho o sujeito, falta quem? O had, e vai pegar o verbo buy e vai transformar ele no particípio passado. Pega ele, vai ver lá na coluna, vocês vão receber uma tabela de verbos. E vai colocar no particípio passado. Na D. The kids said the teacher hide and seek with them. As crianças falaram que a professora brincou de pique-se-esconde com eles. Então, aqui eu já tenho o sujeito, teacher, que é a professora. Eu vou ter o verbo had, que é o verbo auxiliar, e o verbo principal, que é play, no particípio passado. When he arrived, Eve half of the pizza by herself. Quando ele chegou, a Eve já tinha comido metade da pizza sozinha. Então, aqui eu tenho o verbo to eat, que é o verbo comer. Então, eu vou pegar e vou acrescentar o had. E como é que fica o verbo eat no particípio passado? Tenta fazer, dá uma pausa de novo. Eu espero que todo mundo esteja pausando para fazer, tá bom? 2. Complete, no caso 3. Circule a opção correta. O que eu vou fazer? Agora é uma questão de análise da frase. Para saber se ela está no past perfect ou se ela está no simple past, tá? Na letra A, ninguém entendeu como a criança entrou no buraco. Ninguém entendeu como a criança entrou no buraco. Qual dessas frases está no passado? E qual delas está no particípio passado? Ou seja, o passado do passado. Vamos refletir um pouquinho. Ninguém entendeu, tá? Tô descrevendo uma frase que está no passado. Como a criança tinha entrado. Então, qual é que está no particípio passado? Particípio passado. E qual é que está no simple past? Simple past. Então, se eu sei que a frase no particípio passado, ele é o sujeito, o had, mais o verbo principal no particípio, na letra A, na primeira parte, eu sei que está no simple past. Simple past, a não ser que o verbo have, que no caso, como ele no passado é had, seja o verbo principal, ele não terá. A não ser se eu tivesse falado assim,
Eu tinha bolinhas de gude quando eu era criança. No caso, o verbo ter, aí sim ele está conjugado no passado. Entendeu? Então, tirando isso, eu jogava bola. Eu jogava bola quando eu era criança. Eu jogava bola não está no past perfect. É o passado simples. Então, se ele é passado simples, qual é a fórmula correta? Had understood, understood ou had understood? Vocês vão marcar a primeira ou a segunda. E aqui, como eu sei que ele está no particípio passado, eu vou procurar aquele verbo que tem o had. Então, o certo seria entered ou had entered. Ok? B. Depois de ter pesquisado, de ter procurado pelos meus brinquedos antigos, eu comecei a me sentir nostálgico. Então, depois de eu ter pesquisado, eu comecei a me sentir nostálgico. Vamos analisar a frase. Quando que ele se sentiu nostálgico? Quando ele procurou, ele achou, ele pesquisou os brinquedos deles antigos. Então, qual a frase que está no Simple Past? E qual é a frase que está no passado perfeito, que é o Past Perfect? Então, é uma questão tudo de analisar a frase. Depois de eu ter pesquisado, procurado, porque search é pesquisar, mas nesse caso aqui o contexto é procurado, achado, entendeu? Depois de ter achado meus brinquedos antigos, eu comecei a me sentir, eu me senti nostálgico. Então aqui, primeiro, qual a frase que tá no Simple Past? Deixa eu botar aqui. Ele se sentiu nostálgico. Simple Past. Porque ele tinha achado os brinquedos dele quando era criança, os brinquedos dele antigo. Então aqui é Past Perfect. Agora sim vamos analisar. Past Perfect, searched ou had searched? Simple Past, began ou had begun? Você vai marcar. C. Pilar viajou para a Suécia. Antes dela, ela foi para a Islândia. Então, a Pilar, ela viajou para a Suécia antes dela ter ido para a Islândia. Qual é a frase? Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Qual é a frase que está no passado? Ela foi para a Islândia. Ela foi para a Islândia. Só que antes ela tinha ido para a Suécia. Ele é chatinho nessa questão de analisar a frase. O que é passado e o que é o passado do passado. Entendeu? Então, ela foi para a Islândia. Só que antes ela tinha ido para a Suécia. Então, ela foi para a Islândia, Simple Past. Ela tinha ido para a Suécia, Past Perfect. Então, se esse aqui, a primeira parte da frase é Past Perfect e a segunda é Simple Past, Past Perfect é traveled ou had traveled? Simple Past é went ou had been? D. Juan bought, ele comprou algumas bolinhas de gude. Antes de lembrar que o pai dele já havia comprado para ele no dia anterior. Então, ele comprou a bolinha de gude, certo? Deixa eu apagar aqui para não misturar. Ele comprou a bolinha de gude. Antes de se lembrar que o seu pai já tinha comprado para ele algumas bolinhas no dia anterior. Qual é o passado simples e qual é o past perfect?
Então, ele comprou, passado simples. Só que aí ele lembrou que o pai dele já tinha comprado no dia anterior. Então, o pai dele ter comprado no dia anterior, ele vem antes da frase no passado simples. The children excited about the theater play, but the ticket... As crianças, elas estavam animadas sobre a peça de teatro, mas os tickets eles já tinham sido esgotados. Então, vamos lá. Outra análise da frase. As crianças estavam animadas com a peça de teatro, mas os tickets já haviam terminado, já haviam sido esgotados. Qual é o simple past e qual é o past perfect? Analisa aí. As crianças estavam animadas com a peça de teatro. Simple past. Estou descrevendo uma ação no passado. Mas os tickets, quando eles foram pesquisar para comprar, ou quando eles chegaram no teatro, que não está explícito, os ingressos já haviam se esgotado. Eles já haviam se esgotado, ocorreu antes das crianças terem ficado animadas com a peça de teatro. Aí vocês vão ver se o verbo na letra E é were ou had been, e na segunda se é sold out ou had been sold out. Tenta fazer. Eu vou ir até onde eu fui com Flávia hoje, que é a página 76, e depois eu vou dar a resposta, tá? Os gêmeos, na 4. Os gêmeos tinham prometido fazer um monte de coisa, mas eles não fizeram todos eles. Escreva na forma negativa, usando as frases que estão entre parênteses. Quando a mãe deles chegou em casa, eles o quê? Não fizeram o dever de casa. B, não se vestiram. C, não escovaram o dente deles. D, não arrumaram os brinquedos. E E, não jogaram fora o lixo. Então, eles prometeram para a mãe que ia fazer tudo isso. Quando ela chegou em casa, uma ação que aconteceu no passado. Ela descobriu que o passado do passado, o que eles deveriam ter sido feito, eles não fizeram. Se eles não fizeram, a frase é na negativa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o verbo principal. Eu tenho o verbo principal. E eu tenho aqui o complemento. Complemento, 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 complemento. Tá? Aqui eu tenho a negativa. Not do homework, not get dressed, not brush their teeth, not put away the toys, not take out the trash. Quando eles chegarem em casa, eles não fizeram o dever de casa. Então, o que eu tenho que lembrar? Se eu tenho aqui a frase negativa, eu vou ter o had. Pera aí que tá horrível essa letra. Eu vou ter o had mais o not, né? Que ele, na sua forma abreviada, ele vira hadn't. O verbo no particípio passado, o verbo no particípio passado, mais o complemento. Então, todos eles vai ter o had not. Had not. Ou hadn't, tá? Had not. Had not. Peraí, vou botar esse aqui em letra de mão. Eita. Gente, minha letra tá linda. Had not. Prefiro assim. Eu e letra de máquina não funciona. Had not.
Queria poder fazer, mas... Peraí. Eita, esse aqui ficou lindo. Mais o verbo principal no particípio passado. Tenta pesquisar os verbos, tá? Dá uma pausa, que agora eu vou voltar com a correção. E na próxima aula, a gente vai fazer o restante. Eu vou saber quem fez em casa e quem não fez, tá? Quem estudou e quem não estudou. Quem tentou fazer e quem só copiou a resposta. Dá pra saber, hein? Então, vai lá, faz uma pausa aí. Aperta a pausa. Então, ficou assim. Lá na página 75, a letra A primeira frase é quando a mãe chegou em casa. A segunda frase, ela viu que eles não tinham feito, que ele tinha feito, que eu já tinha feito meu dever de casa. Na B, depois dele ter marcado o jogo, eles começaram a jogar xadrez. Na C, a minha mãe tinha jogado fora todas as latas. Então, ele não pôde chutar a lata. Na D, eu não tinha preparado minha apresentação bem. Segunda parte, então foi um fiasco. O Zeca, ele não fez o dever de casa. Então, ele não assistiu televisão. Na 2 ficou assim, a letra A ficou had gone, B had been, C had bought, D had played e E had eaten. Repare que aqui eu tenho verbos que são regulares e verbos que são irregulares. No caso aqui, o único verbo regular é esse aqui, play. Todos os outros são os verbos irregulares, porque eles mudam, ó. Gone, go. Been, be. Bought, buy. Eaten, eat. Todos eles mudam. Na 3 ficou. Na letra A, ficou understood. Na segunda parte, had interest. B, had searched. Began. C, had traveled e went. D, bought e had bought. Na letra E, were e had been sold out. Sold out. E a última, número 4, ficou assim. Had not done their homework. Had not gotten or got dressed. Had not brushed their teeth. Por que, professora? Esse aqui, o verbo gotten, ele pode ser tanto gotten como got, tá? Ele tem essas duas formas no particípio passado. Had not brushed. Brush é um verbo que ele é regular, então só acrescentou o ed aqui. Put é um verbo que ele não muda, tanto no presente, no passado, no particípio passado. É put, put, put. Tem alguns verbos que eles não mudam, mas todos os outros são poucos. O restante vai mudar. Take vira taken, tá? E é isso, turma. Na próxima aula, a gente vai continuar do número 5 em diante, tá? E depois vamos partir para o próximo, para a próxima unidade, tá bom? Beijinhos e bye bye.